Boa noite, bem-vindos a mais um programa Urbanidades, aqui pela TV Unisantos. Hoje, para você, deve ser sábado à noite. Quem sabe seja domingo, antes do almoço, né? Nosso primeiro reprise. Ou quem sabe, quarta-feira, na madrugada. Você estava vendo o jogo, achou que a matéria não estava boa, veio para a TV Unisantos e achou Urbanidades. Seja qual for a razão, se você perdeu um pedaço do programa ou se interessou em saber mais, você tem que ir até o nosso site www.programaurbanidades.com.br. Este aqui é o programa de número 53, ou seja, você tem 52 programas, 52 boas razões para se informar mais sobre o que a gente discute aqui. São questões que envolvem a vida cotidiana, o urbano, né? E ações que, de certa forma, têm a ver com cidadania, tem a ver com a vida nesse planeta. Eu digo nesse planeta porque o tema de hoje fala de uma situação que aflige algo em torno de 21 milhões de pessoas. A população de um país inteiro, talvez, se você computar esse número bruto, são pessoas que são consideradas refugiadas. Eu sei que você pode estar pensando aqui, há alguns anos, essa coisa de refugiado parecia uma coisa distante, uma coisa que acontecia em países muito longe daqui, que não tinha nada a ver com o nosso país. E como que de repente a gente está sendo jogado numa situação como essa? Para falar sobre isso, e até para deixar mais claro que desses 21 milhões, quase 600 mil são refugiados na América Latina e no Caribe. Então, aqui na nossa região. Eu trouxe aqui, ou convidamos, a produção convidou, a professora Liliana Lira Jubilu. A professora, ela é doutora e mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e é professora também da Universidade Católica de Santos. Bom, sem dúvida, e ela também é integrante da cátedra Sérgio Vieira de Mello. Obrigado por ter aceitado o convite. É um tema que eu tenho curiosidade também, a gente volta e meia se depara com essa questão, mas eu ainda sou daqueles que sinto um pouco que é distante de nós. Talvez com esse programa isso traga esse assunto para o ambiente de cada um de nós aqui, doméstico, para que a gente discuta um pouco mais. Para a gente começar, Liliana, como é que se define esses refugiados? O que são os refugiados? Queria começar agradecendo a oportunidade aqui da TV Unisantos de debater, de conversar, ou de explicar um pouquinho mais sobre um tema que eu trabalho há mais de 14 anos e que, como você disse, está crescendo muito aqui no país. Eu tenho alguns dados bem recentes que dizem que o número de pedidos de refúgio no Brasil dobrou de 2012 para 2013. E de 2012 em relação aos anos anteriores também se notou um crescimento bastante significativo. E por que eu mencionei esses pedidos? Porque o refugiado é aquela pessoa que vai ser identificada, vai ser reconhecida por sofrer um bem fundado temor de perseguição em função de sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social, que esteja fora do seu país de origem e que não possa ou não queira retornar ao seu país de origem e que também precisa da proteção da comunidade internacional. Aqui no caso da América Latina, além dessa definição tradicional, a gente tem também uma definição regional, que vai dizer que além dessas pessoas que têm esse bem fundado temor de perseguição, também pode ser reconhecido como refugiado quem foge de uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Quer dizer, aquele conceito anterior, nem creio que seja um conceito, mas aquela percepção anterior que o refugiado está ligado a uma situação de guerra, não é verdadeiro. Na verdade, muitas pessoas falam refugiados de guerra, porque a maior causa de deslocamentos noticiada são os deslocamentos que acontecem em função de um conflito armado. A gente teve, por exemplo, recentemente um novo aumento do número de refugiados no mundo, que há anos vinha decrescendo em função do conflito civil na Síria, Sim. que fez esse deslocamento. Mas, na verdade, na definição jurídica, a gente não tem a menção expressa à guerra. Ela pode entrar ou como uma grave e generalizada violação de direitos humanos, ou para demonstrar que existe aquele bem fundado temor de perseguição. Eu acredito que no caso da Síria especificamente, os países vizinhos são os que, obviamente, sofrem com esse aumento absurdo de migrantes, né? No nosso caso, até pela distância, isso não é tão forte. Mas que tipo de refugiado corre para cá, então? A gente tem, hoje em dia,
aproximadamente 5 mil refugiados vivendo no Brasil. E mais um número similar a esse que está aguardando para análise do seu pedido. Das nacionalidades mais numerosas aqui no Brasil, a gente destaca os colombianos e os angolanos. Os colombianos vieram muito em função do conflito na Colômbia e durante muito tempo tinham como única forma de se regularizar aqui a solicitação do refúgio. Hoje em dia existem outros mecanismos, como questão de acordo de residência, mas eles acabaram vindo nessa situação. Vamos pegar um pouquinho, a gente tem 3 minutos para esse bloco acabar, mas eu quero falar um pouco sobre os colombianos, né? Porque eu realmente conheço vários que vieram para cá e eu entendo que eles, em geral, se refugiavam, vou tentar usar esse termo, de uma situação de violência civil muito grande. Não era um conflito armado explícito, porém que colocava os direitos deles em xeque. É isso? Exatamente. Você tinha uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, que as pessoas não têm segurança, elas têm a vida ameaçada, elas têm a liberdade ameaçada de um modo geral. Em alguns casos mais pontuais, a gente ainda tem essa situação agravada pela função que a pessoa exerce. Então, por exemplo, ativistas de direitos humanos e jornalistas que tentavam relatar ou fazer algo pelo conflito e pelas vítimas dos conflitos acabavam sendo perseguidos e precisavam se deslocar. Tá, e quem define, a quem recorre, quem protege esses refugiados? A responsabilidade é da comunidade internacional e, em função disso, foi criado um organismo, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, que tem responsabilidade de fiscalizar os estados que vão representar a comunidade internacional. Então, os estados, como no caso o Brasil, se comprometeram a receber e a proteger esses migrantes forçados, que são os refugiados, em nome da comunidade internacional. Quer dizer, eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que eu vou querer deixar para o próximo bloco, porque eu estou pensando aqui. Você falou em segurança civil, né? Então a pessoa tem essa sensação de sentir sua segurança privada violada em função da falência civil do controle governamental sobre aquela região onde ele está habitando, não é isso? Puxa vida, muita gente aqui no Brasil às vezes tem essa mesma percepção, né? Então quem avalia isso? Mas não responde agora não. Eu tenho 1 minuto de intervalo e a gente volta para continuar o papo com a professora Liliana.